A paz do Senhor, igreja. Vamos para a palavra. Temos muito que falar hoje. Com certeza o Senhor tem uma palavra para mim e para você. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 6. Nós vamos ler do verso 19 ao 23. Mateus 6, do verso 19 ao 23. Hoje nós já estamos na lição número 9. O título da lição é O Tesouro no Céu, a Candeia e a Busca do Reino. Então, eu vou ler e peço que os irmãos me acompanhem aí. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Vamos ler o 24 também. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, que nós vamos meditar aqui nesses versículos. Vamos falar sobre o tesouro no céu, a candeia, que são os nossos olhos, e a busca do reino como prioridade. Nós estamos estudando nesse trimestre, o que é que nós estamos estudando, igreja? Sermão do Monte, né? Que está incluído as bem-aventuranças. Esse livro, esse Evangelho segundo Mateus, foi escrito por Mateus. Mateus escreve principalmente dirigindo aos judeus. E ele apresenta Jesus como rei. E todo rei tem os seus súditos, tem o seu reino e tem as suas leis, né? E toda nação também tem as suas leis. Como aqui no Brasil, nós temos a Constituição Federal, aonde tem ali listadas todas as leis que são principais, que servem como um parâmetro para nós, né? Então, irmãos, nós vamos começar lendo aqui, pensando assim. Quando que vem, nós começamos a falar aqui sobre os tesouros no céu, foi logo depois que Jesus ensina sobre as disciplinas espirituais, como que esmola, ajuda ao necessitado, oração e jejum. E tudo isso, ele nos instrui que seja feito em secreto, não para se aparecer, mas lá no secreto, no seu lar, no seu quarto. E aí agora Jesus volta a sua atenção para o testemunho público dos seus súditos. Então, primeiro ele nos ensina que devemos passar tempo com ele, a sós, em particular. E isso vai refletir na nossa vida pública, diante dos outros, diante da comunidade, diante da igreja, né? O que eu faço em secreto, em particular, vai ser revelado quando eu estiver em público. O Senhor vai ver que eu passei, quem estiver assistindo uma pregação, uma aula, todo mundo vê quando o pregador passou tempo com Deus ou não. Muitos querem a reputação, mas não querem a preparação. Por exemplo, quando você vê um atleta no pódio,
ele ganhando o seu troféu. Você não viu quantas horas ele passou lá atrás, se preparando, renunciando a várias coisas. Então, aqui no Sermão do Monte, nós vamos aprender aqui muitas coisas sobre como nós nos devemos portar. Então, eu vou ler novamente aqui cada versículo e explicando. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Não ajunteis ou não acumuleis. Não quer dizer que você não possa ter. Não quer dizer que você não possa ter riquezas, que você não possa ter nenhuma ambição. Não é isso que Jesus condena. Não é o ter, mas sim o acumular, sem o propósito de compartilhar, de dividir. Eu quero parar um pouquinho aqui para agradecer a Deus, porque hoje eu estou vendo a irmã Ana Maria. Glória a Deus, aqui é seu lugar. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? E meu coração de mãe se alegra, porque hoje o João Vitor está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, né? A nossa irmã aqui também hoje veio nos visitar. Seja muito bem-vinda, que o Senhor te abençoe. Como é bom, outra irmã, que bênção. É bom demais receber visita, não é? Eu estou muito feliz, com certeza. Então, irmãos, não é pecado você ter riquezas, você ter posses. E às vezes você pensa assim, essa palavra não é nem para mim, porque eu estou custando dar conta de chegar no final do mês. Eu não estou juntando nada, está faltando, né? Mas nós vamos perceber que é uma visão muito mais ampla. Não é somente bens materiais que são o teu tesouro. Tanto homens abastados, ricos, como pobres, têm o seu tesouro. Nós vamos ver que tesouro não é só dinheiro, não é só riqueza. Tudo aquilo que você põe o teu coração, às vezes aquilo que te rouba da presença de Deus, pode não ser dinheiro, né? Por exemplo, tem gente que o tesouro dele é uma pessoa. Ele põe a pessoa em primeiro lugar. Aí o Paulo Henrique disse que a Duane é tesouro dele. O Zé Luiz também é meu tesouro. Mas eu não posso colocar o Zé Luiz, nem você colocar a Duane, na frente de Deus, né? Nós devemos entender que Deus tem que estar em primeiro lugar. Outra coisa que pode ser o nosso tesouro, o nosso intelecto. Às vezes a gente se acha tão inteligente, a gente se acha tal, e você se apega muito naquilo ali. Às vezes tem gente que o tesouro dele é o carro. Tem gente que Deus nem dá um carro para ele, porque se der, ele some da igreja. Ele não acha jeito de vir para a igreja. Às vezes o tesouro é o seu trabalho. Não que seja errado, irmãos. Nós temos que amar, sim, a família. Nós, inclusive, a família vem em primeiro lugar, depois a igreja. Nós devemos amar a família, nós devemos amar o nosso trabalho e fazer o nosso trabalho de um campo missionário. Então, o que eu devo fazer? Não é que eu não possa ter riquezas, eu posso, mas eu também tenho que colocar as minhas habilidades, o meu trabalho, o meu dom, o meu talento a favor do reino de Deus. Em algum momento, eu tenho que parar e usar esse dom que Deus me deu. Porque Ele não me deu só para eu ganhar dinheiro, mas para que eu faça diferença na vida das pessoas. E aqui diz assim, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Traças, todo mundo sabe o que é traça. É um bichinho que, se ele pegar suas roupas, acaba com tudo. O ferrugem mancha, corrói. A raiz dessa palavra, traça e ferrugem, quer dizer coisas que comem, que consomem, que destroem. Então, vejamos, tudo que eu tenho de material vai perecer. Não vai durar para sempre, né?
De jeito nenhum. Então, até mesmo se o meu tesouro é o meu corpo, tem gente que hoje em dia tem o culto ao corpo, as pessoas querem estar bonitas a todo custo e fazem qualquer coisa para ficar dentro daquele padrão, e ela tem que ser a mais bonita. Eu fico até achando estranho quando as pessoas veem artistas que já estão com 70, 80 anos, mulheres que foram lindas no passado, e parece que elas não têm direito a envelhecer. Muitas vezes falam, nossa, você viu como que a Vera Fischer está acabada? Nossa, mãe, ela envelhece, eu e você também. O nosso corpo, ele se deteriora com o tempo. Se eu tenho um corpo bonito, um físico bonito, se você tem, não vai durar para sempre. Então, é isso que quer dizer que a traça e a ferrugem consomem. Bens materiais, o seu próprio corpo. Irmãos, o tempo faz um estrago terrível. Depois que a gente faz 40, você já não enxerga mais do mesmo jeito. 50, então, é de ladeira abaixo. Eu estou nessa. Então, é assim, não adianta você se apegar demais a coisas materiais, né? E onde os ladrões minam e roubam, ou os ladrões escavam, furam e entram na casa. A gente está pensando aqui numa casa lá na Palestina, uma casa que era feita tipo de... Vamos pensar aqui para nós entender, era feita com barro, era uma coisa fácil de abrir e entrar aqui dentro. Se o ladrão entrasse lá, ele ia fazer um estrago, ele ia levar tudo. E na nossa vida, irmãos, tem muitos ladrões. Às vezes, a gente acha que está seguro, que vai tudo bem conosco, mas, de repente, vem o ladrão da enfermidade. Vem o luto, vem a pandemia. Quantos aqui não viram o que aconteceu com a pandemia? Foi rico, foi pobre, morreu gente que tinha muito dinheiro, que tinha dinheiro para ir para os melhores hospitais, não teve jeito. Então, uma coisa que a pandemia veio nos ensinar, que segurança somente em Deus. Não é o seu dinheiro, não é a sua posição social elevada, não é porque você é médico ou é dono de hospital, não adianta. E teve muita gente que tinha várias comorbidades, não tinha condição financeira, e o Senhor decidiu que ele ia viver, e viveu. Então, irmãos, dá glória a Deus que você está vivo, que Deus tem um propósito na sua vida, que Ele espera que você use os seus dons e talentos para adquirir bens nos céus, né? Aí aqui diz assim, no 20, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Aqui já é o contrário, né? Os ladrões não podem roubar aquilo que você tem, que é espiritual. Sabe por que eles não podem roubar? Porque quem guarda é o próprio Deus. Né? Quem guarda é o próprio Deus. Lá no Salmo 127 diz assim, né? Que em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, não adianta. E nós, irmãos, na vida nossa secular, aqui, quem que tem alarme na sua casa? Levanta a mão. Concertina, câmeras, a gente se preocupa muito com a segurança da nossa casa, dos nossos bens. Nós deveríamos também nos preocupar com a segurança da nossa casa celeste. Do nosso espírito. Muitas vezes a gente deixa a nossa casa, o âmago do nosso ser tão aberto a tantos ataques, a gente não cuida. Então, nós deveríamos fazer com que nós tenhamos a mesma preocupação com as coisas espirituais, igual a gente tem com as coisas terrestres, né? Então, mas você sai de casa e deixa a porta aberta, o portão aberto? Não, às vezes a gente tem até um toque, né, de voltar lá e ver se realmente fechou a fechadura, se trancou, se o portão está aberto. E, às vezes, na nossa vida espiritual, a gente deixa assim, a Deus dará.
de qualquer maneira, nós também precisamos cuidar da nossa vida espiritual, né, irmãos? E o contexto do Sermão do Monte, vamos ler aqui no 5, acho que é 5:20, só para a gente. 5:1, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Aí ele começa com as bem-aventuranças, que já foi estudado aqui. Então, como que era a questão? Eles se retiraram. Era como se fosse o primeiro retiro espiritual. Com quem que ele falava? Com os discípulos. E lá no alto, dava para ver lá embaixo aquela multidão, com toda sorte de mazelas e sofrimentos. Jesus olhava e mostrava para os discípulos. Olha lá, quanta gente sofrendo, quanta gente com depressão, quanta gente com síndrome do pânico, quantos estão com problemas mentais severos, quantos estão lá embaixo passando fome? Jesus mostrava para eles. Olha lá, eles estão carentes. E eu não quero fazer isso sozinho, eu quero que você faça parte comigo. Jesus deu o privilégio dos discípulos, ele ensinou a eles e a nós também, porque o Sermão do Monte nada mais é que um ensino, para nos ensinar o padrão em que nós, que somos cristãos, devemos viver, para que a gente venha ser verdadeiramente sal e luz no mundo, que a gente venha influenciar e não ser influenciado pelo mundo. Então, ele olhava a multidão e falava para seus discípulos: olha, vocês querem fazer parte da resposta para esse povo sofrido? Ou vocês vão fazer parte apenas da multidão? Ele quer que eu e você usemos o dom que Ele nos deu, a habilidade que Ele nos deu. O Espírito Santo habita em mim e em você. E é Ele que nos capacita a fazer algo na vida dessa multidão. É como se nós também víssemos lá fora uma grande multidão que está sedenta de Deus, que precisa do Senhor. Então, e outra coisa, muita gente pensa, é difícil demais viver tudo isso que está no Sermão do Monte. É impossível. Não é impossível, porque o Espírito Santo habita em você. E quando o Espírito Santo habita em você, há uma transformação. E ele te capacita. Aquilo que está difícil para você, para Deus não é nada, e Ele te capacita. E muitos falam assim, eu tenho que cumprir tudo isso aqui para mim ser salvo. Não, você não é salvo pelas obras. Você é salvo pela graça. E aí diz assim, não é vivei deste modo e vos tornareis cristãos. Não é vivei deste modo e vos tornareis cristãos. Mas sim, visto que sois cristãos, vivei deste modo. Você vive deste modo porque você é cristão, não para ser cristão. Você faz aquilo porque você já foi amado, já foi escolhido, já foi perdoado. Então, por isso que você vive dessa maneira. A gente acreditar que eu tenho que cumprir tudo isso aqui para que eu seja salvo é o mesmo que negar a doutrina da justificação mediante a fé. É por graça, não por obras, para que ninguém vos glorie, né? Aí vamos aqui para frente. Aí os tesouros no céu, como que a gente pode usar os tesouros no céu? Pode ser muitas coisas, dinheiro, posses, não é posse em si, mas a atitude em relação a essas posses. Na Bíblia não fala, tem muita gente que fala que a raiz de todos os males é o dinheiro. Não, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro.
O dinheiro, irmãos, é para te servir. Os bens é para te servir, para te abençoar. Mas quando aquilo ali te domina, o dinheiro já não é mais seu servo. O dinheiro é seu senhor. O dinheiro como servo é muito bom, mas como senhor, ele não é bom. Ele escraviza. Tudo aquilo que te escraviza é pecado. Nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo, mas apegar nas coisas que é de Deus. Lá em Ageu 1:4-6, se puder projetar aí, Ageu 1:4-6. Às vezes a gente se preocupa tanto com aquilo, com essas coisas deste mundo que serve para nos servir, para nos abençoar e que a gente abençoe os outros, abençoe na obra de Deus, que a gente se esquece de fazer a obra. Muitas vezes a gente acha difícil, eu acho estranho assim, que às vezes a pessoa fala, eu não vou para a igreja hoje porque eu não estou bem. Eu não vou para a igreja hoje porque eu estou cansado. Não, o pastor liga, porque você não foi, irmão? Não, eu estava bem, não. Estou cansado, muito problema, não dou conta de ir hoje. Que dia que você liga lá no seu trabalho e fala assim, ô chefe, eu não vou hoje porque eu não estou bem. Viu? Ô chefe, eu não vou hoje porque eu cansei, eu limpei a casa. Eu limpei a casa ontem, irmão, pensa bem, depois de uma reforma que nem acabou ainda, eu e o Zé Luiz, está só a capa da gaita. A gente ficou lá até 10 horas da noite. Eu podia falar, não, eu não vou porque eu cansei. Mas que dia que eu tenho coragem de falar para o meu patrão, eu não vou porque eu não estou bem, porque eu estou cansado. E a gente fala para as coisas de Deus, né? Aí, antes da gente ler Ageu, eu lembrei de uma ilustração assim, sobre a prioridade das coisas do reino, das coisas de Deus, né? Havia um fazendeiro e ele voltou muito alegre lá do pasto e veio cantando, entrou na cozinha e falou, mulher, que bênção, a nossa vaca pariu 2 bezerros. Você não imagina o que é que eu vou fazer? Ela falou assim, eu acho que eu sei bem. Vou criar os 2, um é nosso, eu vou vender, o dinheiro é nosso, o outro eu vou vender, o dinheiro eu vou dar para a obra de Deus. Eu falei, qual que você vai dar? É um branco e um vermelho. Eu não vou falar bem, os 2 tanto faz, os 2 é bonito, os 2 vai crescer, depois eu falo qual que é de Deus. Aí foi crescendo o bezerro e ficou cevado, bonito. Aí um dia ele entra lá na cozinha, todo cabisbaixo, triste. Aí a mulher falou, o que aconteceu, homem? Uai, não é de ver que o bezerro de Deus morreu? Uai, ela falou assim, mas você não falou que não sabia qual que era o bezerro? Não, eu sempre falei que era o branco que era de Deus. Você que não lembra, senão eu lembro que você falou que você ia decidir depois. Então, a gente ri, mas muitas vezes o bezerro de Deus é o primeiro a morrer. Pensa bem, o dia que vem um aperto financeiro, o que você corta primeiro? O dízimo. Eu não posso entregar o dízimo. O dia que você está cansado demais, você não deixa de ir no trabalho, mas você deixa de ir na casa de Deus. Então, o bezerro que morre primeiro, infelizmente, é o de Deus. Né? Por que ele não falou, o meu morreu? Não, daí ele disse que era o de Deus. Né? Isso aí fica para a gente refletir. Vamos ler Ageu 1:4-6? Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Então, aqui, o que o profeta Ageu está falando? Eles estavam ali, tinham voltado do cativeiro, e eles tinham que reconstruir o templo.
E eles estavam colocando na sua escala de prioridades, lá atrás, a casa de Deus. Então, Deus fala para eles, vocês estão pensando só em si mesmo. Não estão pensando nas coisas de Deus. E isso não vai te fazer economizar, muito pelo contrário. Você viu que eles semeavam muito, colhiam pouco. E tudo que eles recebiam parecia que ia num saco furado. Se eu perguntar aqui, muitos de vocês vão concordar comigo, que muitas vezes a gente pode receber muito, mas quando você não está sendo fiel com as coisas de Deus, parece que entra num saco furado. Tudo não dá. Tem gente que é fiel com o dízimo, com as ofertas, ele ganha tão pouco e a pessoa ainda guarda dinheiro. Um dia desses eu vi na internet um rapaz falando assim, lá em casa, tem uma mulher que limpa lá a minha casa, ela ganha 1.500 por mês. E eu ganho muito mais do que ela. E se você perguntar para ela quanto que ela tem guardado, ela fala que tem 200 mil. Mas como que pode? Eu não guardo nada, ainda estou devendo. Porque, irmãos, você sabendo administrar o pouco com Deus, o pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é pouco, não dá para nada. Então, é inteligente a gente saber administrar as coisas, colocar Deus como prioridade. Então, irmãos, vamos pensar nisso, ser fiel com as coisas de Deus. Existem pessoas que não são tentadas pelo dinheiro. Agora nós vamos falar sobre os olhos. Aqui, vamos voltar para cá. Porque primeiro vamos terminar aqui o 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aonde está o nosso tesouro, o tesouro arrasta o nosso coração. Então, a gente fica, assim, escravo daquilo. E agora nós vamos falar sobre a candeia, no verso 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A candeia, quem aqui sabe o que é candeia? Quem aqui já foi na roça e viu aquela lamparina? Já morou lá? Morou na roça, viu a lamparina? Coloca o querosene lá dentro, é assim que nem um funilzinho, ao contrário, com uma pontinha que tem o tecido. Aí ela fica sempre alimentada ali por um querosene, um tipo de óleo, e acende, e aquilo ali ilumina toda a casa, porque nessa época aqui não tinha Enel lá, não tinha energia elétrica, né? Como lá na roça não tinha energia antigamente. Hoje em dia, na roça, tem energia, tem internet, tem TV a cabo, tem tudo, né? Antigamente, não. Aí, aquela lamparina, eu ia na casa da minha avó, eu lembro que a gente acordava com o nariz preto. Quem aqui já viu? Para você respirava aquele negócio, ficava com o nariz preto. Então, essa candeia quer dizer a lâmpada, os olhos são a lâmpada, aquilo que ilumina, né, o corpo. De sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Irmãos, então, se o teu olho for bom, você vai ver com claridade. Vamos imaginar nós, eu estou de óculos aqui, porque eu enxergo de longe, beleza. Mas de perto, embaralha tudo. Tem gente que tem astigmatismo, que vê tudo assim meio tremidinho, né? Tem outros que têm miopia, para ver de longe não vê nada, só vê um vulto aí, ninguém não sabe quem é quem. Mas quem tem os olhos bons, ele vê com clareza. Ele vê aquilo que as coisas realmente são, né? Então, a gente tem que entender que os nossos olhos têm que ser bons para que a gente veja tudo aquilo que Deus tem para nós. Aí, aqui, se porém os teus olhos forem... Obrigada. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Olha, se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Olha só, se você tem o olho bom, você vê tudo bom. Mas quando você vê com o olho mau,
tudo fica tenebroso. Então, a pergunta que eu faço para você: como são seus olhos? O que você tem colocado diante dos teus olhos? Então, irmãos, tudo aquilo que a gente põe diante dos olhos, que a gente presta atenção. Por exemplo, vamos falar de Davi. Davi, como todo homem, ele é atraído pelo olhar. Não é verdade, homens? Os homens gostam do que vem. Eles gostam de ver, eles veem uma mulher bonita, irmãos. Tem uns que é crente, eles olham para lá e falam: sangue de Jesus tem poder. Eles não olham. Ou tem uns que falam assim, ó, diz que não pode olhar 2 vezes. Né? Isso é piada, tá? Mas, então, eu pego e firmo o golpe. Olho uma vez só e sai. Não, não é assim. Então, os homens são atraídos por aquilo que eles veem. E Davi, em vez dele estar na guerra, estava lá no palácio, de boa, sem fazer nada. E diz que oficina vazia é o quê mesmo? Oficina do diabo. Mente vazia é a oficina do diabo. Eu falei o contrário, né? Então, Davi estava lá e vai, olha assim na janela, aquela mulher boazudona, aquela trenzão, a mulher de Urias. Ele olha lá e fala: meu pai, esse aí eu quero para mim. Primeiro ele olhou, aí ele desejou, e ele deu vazão para o seu desejo. Aí o pecado começa com um olhar. Você olha, fixa, deseja, vai na mente, depois desce para o coração e dá à luz o pecado. E quantas consequências Davi teve por isso, por ter olhado e desejado a mulher de outro. E ele nem era para estar ali à toa, era para ele estar ali trabalhando, né? Então, irmãos, às vezes eu falo assim, as pessoas pensam que o diabo vai vir com um chifrão, vai vir pegar com garfo, né? Não, o diabo às vezes vem assim, pernão, colchão, bocão, um trenzão bonito, né? Aí, isso daí que é o diabo, você tem que tomar cuidado. Então, você tem que afastar o teu olho do mal, né? Tomar cuidado. E outra pessoa na Bíblia também, que porque olhou, viu, desejou, cobiçou, teve péssimas consequências na vida. Acã. Deus tinha falado que era para acabar com todos os despojos depois de terem conquistado aquela cidade. Ele olha e fala assim: ninguém está vendo mesmo, eu vou olhar. Eu vi uma capa da Babilônia, uma capa bonita, uma coisa vermelha, dourada, eu vou pegar para mim. Aí vi o ouro, um pouquinho de ouro, só esse tanto que tem aqui, um pouquinho só para mim, um pouco de ouro e prata, tem nada não. Aí, mas de Deus, nada está encoberto aos olhos de Deus. Então, ele sofreu as consequências, ele foi destruído por causa disso. Então, irmãos, e outra coisa, a gente tem que saber que cada um tem a sua fraqueza. Tem pessoas que você pode deixar uma mala de dinheiro, ele acha uma mala de dinheiro, e ele está com aluguel atrasado, energia cortada, ele nem pensa de pegar isso, porque a fraqueza dele não é a desonestidade. Tem gente que ele olha e fala: não, isso não é meu. Quantas vezes você vê falar aí que Gari achou dinheiro lá no lixo e devolveu? Mas tem outros, irmãos, que às vezes tem muito e ainda pega o que é dos outros. Mas aí você pensa: eu não tenho esse perigo. Igual eu, por exemplo, meu pai me ensinou a ser muito honesta. Uma coisa que vem de berço. Mas, às vezes, eu posso pecar em julgar os outros, na maledicência. Eu posso pecar com a minha boca, porque a gente pode usar a boca tanto para abençoar, como para amaldiçoar, né? Então, às vezes, o meu pecado é na língua. Então, eu tenho que vigiar. O diabo vai me pegar nisso aí. Aí, sempre chega umas dona fifi perto da gente, começa a falar, e você entra na delas. A gente tem que sair. Chegou a irmã para falar, você fala, faz igual a irmã Ana Maria, vamos orar, então. A irmã está assim, vamos orar. E tem umas fofocas que elas são, assim, disfarçadas de pedido de oração.
Ah, irmã Jane, eu vou te contar o que aconteceu com a irmã Ana Maria, mas é só para você orar, tá? Não conta para ninguém, não. Ela já falou para uns 30. Então, pedido de oração não é assim, né? Não é fofoca. Então, outras vezes, o pecado da pessoa, ele é mais igual um homem. Às vezes, ele é honesto, ele não é de falar de ninguém, mas ele não dá conta de ver uma mulher bonita. E se a mulher dá em cima dele, ele não dá conta. Então, é isso que o diabo vai fazer, né? Eu acho que o Zé Luiz lembrou que tinha um amigo nosso aí que falava, nossa, o diabo eu estou falando assim, mal de mulher bonita para ver se eu pago a língua. Aí o diabo manda para mim cada pratão e eu pego todas. Não pode ser assim, né? A gente tem que evitar o mal. A gente não pode colocar diante dos nossos olhos aquilo que nos leva a pecar, não é? Então, irmãos, vamos prestar bastante atenção. Como que a gente deve agir com os nossos olhos? Outra coisa, você sabia que o mundanismo ele entra até dentro da igreja, na vida dos crentes, de uma maneira muito sutil. Às vezes, a pessoa está fazendo a obra de Deus. Ele é um excelente pregador. Deus usa ele na palavra. Deus deu para ele os dons espirituais. As pessoas se rendem a Cristo através da pregação dele. E aí o povo elogia ele demais, e aquilo vem enchendo ele de orgulho, e daqui a pouco ele está se achando, eu sou o vice-deus. Eu faço e acontece. Lá na loja, eu às vezes atendo pregadores que falam assim, nossa, eu fui ali, preguei, mas o fogo desceu, viu? E tantos aceitou a Jesus e foram batizados com o Espírito Santo. Ele parece até que ele está falando assim, toda glória seja minha. Eu que sou poderoso. Então, irmãos, todo poder, toda honra, toda glória, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz é pelo Senhor. Você é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Então, por isso que às vezes tem muitos cantores, pregadores, que eles começam como servos de Deus e terminam como estrelas, como celebridades. E aí já erraram o alvo. Imagina você chegar lá naquele dia e perceber que tudo que você pensou que era luz, na verdade, era trevas. Porque você tem que estar... Glória a Deus. Então, irmãos, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Os olhos maus, eles cobiçam, eles invejam, eles são atraídos por aquilo que os fazem pecar. Então, imagina você pensar que está indo no caminho certo e você, na verdade, está errado. Como o filho pródigo, por exemplo. Ele olhou as riquezas do pai, que era dele, mas era dele no tempo certo. A herança é para receber enquanto está vivo, irmãos? Não. Herança é para receber depois que morre. Mas ele se achou o tal que ele quis pegar a herança do pai antes do pai morrer. Aí, quando ele vai e perde tudo, aí ele cai em si e vê que ele estava em grandes trevas, que os olhos maus dele tinham feito ele cair nessa escuridão. E então, nós devemos pensar assim, até mesmo crente, às vezes, fala assim, irmãos, ele vem na oração, ou ele vem no culto, só para falar do outro que não vem. Você já viu? Para criticar, mas se eu orasse como eu falo que é a síndrome do fariseu e do publicano. O publicano, quando ele está lá orando, ele bate no peito. O publicano era uma raça de gente odiada, né, pelos judeus, porque eles cobravam impostos.
E aí o fariseu vai, bate no peito e fala: "Oh, Deus, o Senhor sabe como que eu sou. Eu vou no culto todo dia, eu estou no círculo de oração todo dia, eu jejuo, eu oro. Eu sou diferente desse publicano aí, que não ora, não faz nada." Enquanto isso, o publicano batia no peito e dizia: "Senhor, eu não sou digno de estar aqui, mas pela tua graça eu estou aqui." Qual que vai mais agradar o Senhor? Então, muitas vezes as pessoas olham e falam: faz as coisas, mas com a intenção de denegrir aquele que não faz. Já errou. Aqui eu anotei uma frase de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que viveu no século XVIII, que diz assim: "Se a nossa religião nos leva a pecar, é pior do que a incredulidade. Se nossa fé for presunção, nosso zelo for egoísmo, nossa oração for mera formalidade, nossa esperança for uma ilusão e nossa experiência com Deus for só entusiasmo, a escuridão é tão grande que até mesmo nosso Senhor Jesus ergue as mãos com espanto e diz: quão grandes trevas serão." Por que que lá na Bíblia fala que vai chegar muitos diante do Senhor e vai dizer: "Senhor, Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu ajudei na obra missionária, eu fui no círculo de oração", e o Senhor vai olhar e vai dizer: "Eu não tenho nada contigo, eu não te conheço", porque o Senhor é aquele que vê a motivação do coração. Você pode enganar os homens, eu e você podemos enganar as outras pessoas, mas a Deus a gente não engana, porque Ele conhece as nossas motivações, e Ele pode dizer que não te conhece. Longe de nós aconteça isso, né, irmãos? Agora vamos para outra parte que diz: vamos ler aqui no 33. "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." O que é estas coisas? Antes disso, a partir do verso 25, é tratado sobre os cuidados desta vida e as inquietações, as ansiedades dessa vida. Aqui está se discutindo sobre necessidades que são legítimas, que é o comer, é o beber, é o vestir. Não é errado eu buscar essas coisas, e o Senhor até nos instrui a orar por elas, pedindo: Pai nosso que estais no céu, quando a gente pede a provisão para cada dia. Isso não é errado. O errado é quando a gente deixa que a ansiedade toma conta do nosso coração. As coisas que era para nos abençoar começam a nos dominar. Então, isso que é errado. A raiz da palavra ansiedade quer dizer estrangular, forçar de lados opostos. A pessoa gasta uma energia com aquele problema. O problema se potencializa, fica imenso, e a solução, a gente não consegue ver uma solução, porque a ansiedade nos domina. Você sabia que, estatisticamente, 70% dos problemas que nós sofremos são imaginários, nunca vão acontecer. E ainda que acontecesse, você sofreria 2 vezes, antes e depois. Então, se o Senhor cuida das aves do céu, dos lírios do campo, Ele veste como nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Então, o Senhor não vai cuidar de você? Que Ele é seu Pai? Então, nós não devemos ficar ansiosos. E eu confesso, eu luto contra a ansiedade. Porque eu tenho hora que eu começo a ficar assim, eu paro e penso: Senhor, derrama da Tua graça na minha vida. Quando a gente começa a ficar ansioso, você deixa que a sua fé caia por terra. Porque a ansiedade é igual incredulidade. Então, o que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Onde está o reino dos céus na sua escala de prioridades? O que ocupa a sua vida? O reino dos céus? As coisas materiais? Você é uma pessoa ansiosa? Quem aqui
às vezes acha que é ansioso. Acho que é o mal do século. Todo mundo, vez ou outra, passa por isso, né? Nós vivemos nesse mundo assim, mas nós devemos lutar contra isso. Quem é ansioso, ele vive com os nervos à flor da pele. E isso gera mais doenças para ele. Ele é como um vulcão que está prestes a entrar em erupção. Ele é como uma bomba que está pronta a explodir a qualquer momento. Então, irmãos, ser ansioso, a ansiedade, o Senhor não condena a previdência para o futuro. Nós, sim, devemos pensar no futuro. A Bíblia nos dá exemplo até mesmo da formiga. A formiga não tem chefe, não tem patrão, mas ela trabalha no verão para acumular para o inverno. Então, nós devemos ver. Então, vamos ler aqui em Mateus 5:20, já estamos partindo para o final. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus eram chamados por Jesus por hipócritas, porque eles viviam um personagem, falavam uma coisa, fazia outra. E eles eram especialistas na lei. Mas a lei, ela não pode obter a graça divina, com que todos nós fomos alcançados. E por isso nós estamos salvos, né? Aqui na conclusão, nós devemos, irmãos, estudar o Sermão do Monte, procurar se amoldar a ele, porque foi quando na história da igreja, homens e mulheres levaram a sério este ensino, se deixando amoldar pelos padrões do Sermão do Monte, é que surgiu o verdadeiro reavivamento. Ele nos mostra o que nos convém fazer, as exigências, o padrão que é exigido dos cristãos, mas também aponta para o manancial de poder. Então, irmãos, não existem pontos intermediários entre dois pontos opostos. Não há como misturar a luz e as trevas. Ambas se anulam. Você já viu quando você está no escuro, acende a luz, não tem mais trevas. Se apagou a luz, já não tem mais luz. Ambas se anulam. Sempre é uma coisa ou outra. Luz ou trevas. O olho é bom ou é mau. É Deus ou as riquezas. Não há como ter as duas coisas. Então faça a sua escolha hoje. Escolha priorizar aquilo que realmente importa. Deus quer usar você. Deus capacitou você. Aprenda, busque ao Senhor e Ele vai te dar a vitória. Vamos ficar de pé e fazer uma oração para terminarmos? Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos capacita. Coloca, Senhor, no nosso coração as prioridades corretas, Senhor. Abençoa, Pai, cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, o trabalho das mãos dos Teus filhos. Seja com cada um deles. Coloca, Senhor, na nossa mente como prioridade a busca pelo reino dos céus, o qual é eterno. Não vamos nos perder com aquilo que é temporário, com aquilo que é passageiro, mas com aquilo que é eterno. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos.